Mais um vídeo na nossa seção de add-ons. Vamos falar aqui um pouco sobre o software Topcat. Esse software aqui ele foi criado para ajudar no cálculo de performance de decolagem e pouso. Esses cálculos geralmente são bastante complexos para fazer manualmente, né? Então o Topcat, ele através de uma leitura de dados de performance reais, né, obtidos nos manuais das aeronaves, ele faz o cálculo de performance para decolagem e para pouso, baseado nas tabelas de performance oficiais, né, nos manuais das aeronaves reais, levando em consideração as condições meteorológicas daquele campo para decolagem ou pouso e também as condições da aeronave, como peso, pressão atmosférica, temperatura, ou seja, leva em consideração todos os dados ambientais para aquele voo, para aquela decolagem ou pouso, para fazer os cálculos. E com esses cálculos, o Topcat ele sugere para você uma configuração específica para decolagem e pouso. Por exemplo, na decolagem ele pode sugerir qual a utilização de flap mais indicada para aquele voo, né? Onde você vai obter a melhor performance, sempre observando, tendo como objetivo uma redução no consumo de combustível e, por exemplo, uma redução de aplicação de força nas turbinas, né, nos motores da aeronave, para poupar o motor na medida do possível. Além da questão de economia de combustível, que é sim o principal item observado nesses cálculos de performance, né? Imagina o que se gastaria de combustível se em toda a decolagem, por exemplo, utilizasse uma configuração de potência máxima dos motores, mesmo quando a aeronave estiver mais leve. Então, se a aeronave não está tão pesada e se as condições meteorológicas forem favoráveis a uma decolagem com redução de potência, por que não reduzir a potência para um nível seguro e que gere uma economia de combustível e uma economia na utilização desse motor, aumentando assim consideravelmente a vida útil desse motor, né? E para o pouso, né? Qual que é a velocidade segura de aproximação, né, na menor velocidade que é possível para ocasionar um pouso seguro e uma parada mais curta possível na pista, né, gerando um pouso tranquilo, seguro, né? E claro, isso também, os cálculos de pouso também consideram as condições de temperatura, pressão atmosférica e principalmente o peso da aeronave. Então, mesmo quando a gente fala em influência meteorológica para cálculo de performance, a gente sabe que mesmo com o mesmo peso, né, se você decolar todos os seus voos, por exemplo, com 60 toneladas, de peso máximo sem combustível, zero fuel weight, e se nesses seus voos não tivermos as condições exatas, as condições iguais de meteorologia, temperatura, pressão, altitude do aeródromo, né, nós sabemos que a performance ela vai mudar de acordo com a combinação desses fatores. Então esse software aqui, ele faz esses cálculos, ele simplifica bastante, porque é praticamente impossível utilizar as complexas tabelas de performance da Boeing, por exemplo, para fazer um cálculo de performance para o 737-800, que será a versão que a gente vai usar nesse exemplo. O que eu sei sobre operações reais de Boeing 737, NG, que é o foco de todo esse treinamento em vídeo, é que esse trabalho ele fica com a área operacional de engenharia da empresa, não é feito pelos pilotos. Os pilotos recebem uma folha, nessa folha se tem aí o peso da aeronave e já com os dados imputados nessa folha de decolagem ou nessa folha de pouso, né? No máximo aí que o comandante pode fazer é fazer uma opção diferente para flap, né? Mas até isso costuma vir fixo nessa folha de decolagem, então os pilotos recebem as instruções já prontas. E a gente vai ver agora, com a utilização do Topcat, como preparar essa performance, né? Como essa tarefa complexa
fica simples com a utilização de um software como esse. E como isso agrega realismo à simulação de voo, já que as companhias aéreas utilizam, podem até utilizar programas similares para cálculo de performance, ou no mínimo planilhas para agilizar esse cálculo, né? Onde é imputado as variáveis, uma tabela de performance da aeronave, mas todas essas variáveis que são levadas em consideração na decolagem, e para se obter os resultados, né, e os valores que devem ser usados para fazer uma decolagem ou um pouso. Então, a interface em si, a gente não vai navegar muito pela interface, não. Acho que é bem intuitivo, a gente tem poucos botões e pouca opção nesse software, o TopCat. A única coisa que você precisa fazer, né, quando ele é instalado, é adicionar a aeronave que você quer voar. Então você coloca um código de registro, né, um código de registro qualquer, escolhe o modelo da aeronave. O TopCat tem vários modelos já no seu banco de dados. As aeronaves mais voadas para Flight Simulator X-Plane Prepare 3D já estão aqui no banco de dados dele. E aí você escolhe a aeronave, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, 767-300 Extended Range. A configuração de motor, essa aeronave tem 3 opções de motorização. E aqui, se você gostaria de fazer combinação de redução de potência com a temperatura assumida, combinação de ambos, tá? Se você tiver essa aeronave instalada no Flight Simulator, você pode aqui colocar o caminho do arquivo aircraft.cfg. Então basta ir na pasta onde essa aeronave está instalada no seu Flight Simulator, colocar o caminho do arquivo aircraft.cfg, que o TopCat vai medir os parâmetros nessa aeronave. Por exemplo, quando você carregar no Flight Simulator a aeronave e colocar as informações de peso, e passageiros, carga da aeronave, o TopCat pode ir nesse arquivo, ler esses parâmetros para poder fazer o cálculo de performance. Então eu não vou criar uma nova aeronave, não, eu vou cancelar, mas vou abrir aqui a minha aeronave já criada para que a gente edite. Vocês vejam que eu tenho aqui um prefixo da aeronave, que eu posso pôr qualquer um, o tipo da aeronave, a motorização. E aqui se eu quero abrir as opções de decolagem com temperatura assumida, derrate de motor, ou se eu posso fazer a combinação dos dois. Se vocês quiserem saber mais o que é temperatura assumida, decolagem com derrate de motor e a combinação desses dois parâmetros, esses assuntos eles são abordados com um pouco mais de detalhes no vídeo sobre decolagem, tudo sobre decolagem. Então nós temos aqui o meu caminho aqui do arquivo aircraft.cfg, ele geralmente fica na pasta do Flight Simulator, Scene Objects, Airplanes, e aí aqui dentro a gente só localiza aqui o aeronave, o Edon, no caso aqui o PMDG 737-800 com winglets, e aponta para o arquivo aircraft.cfg. Claro, nós temos que configurar também as unidades de medida que serão usadas para o cálculo de performance, quilo, metro, a pressão em hectopascal, a quantidade de combustível em litros. Eu posso configurar aqui em galões também, se eu quiser, litros ou quilo, né? A configuração da cabine dessa aeronave, se é single class ou single mais primeira classe. E ele traz também já automaticamente, ele já tem isso na tabela do banco de dados do TopCat, os limites operacionais, né? Como por exemplo o peso máximo de decolagem, peso máximo de pouso. Tá? Depois de adicionado essa aeronave, a gente pode fazer aí os cálculos para decolagem, cálculo de pouso. Tá? Então eu vou fazer aqui um exemplo de performance para decolagem. Então eu venho aqui na opção Takeoff. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer com que o TopCat busque as informações de peso do Flight Simulator. Então a ideia é, primeiro eu dou entrada nos dados de peso e combustível da aeronave, eu vou fazer aqui como exemplo. Tá? Eu estou aqui com a aeronave Cold Dark,
Eu vou acionar o FMC só para a gente dar entrada aqui em valores fictícios aqui de combustível. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 8.000 quilos de combustível nessa aeronave. Vou adicionar também 160 passageiros, 3.000 quilos de carga no compartimento dianteiro, 4.000 no compartimento traseiro. Isso me deu um zero fuel weight, que é peso total sem combustível, de 61,1 toneladas. Ok? 61,1 toneladas. Vamos gravar aqui esse valor. De volta ao Topcat, eu mando ele ler o valor. Tá? Ele vai dar 61 toneladas mais o total de combustível, que foi de 8.000 quilos. Vai dar aí 69,1 toneladas. Então eu cliquei aqui no botão Get, ele se conecta ao Flight Simulator, busca os dados de peso da aeronave e aí eu posso continuar aqui com o meu cálculo de performance. Então eu escolho aqui o aeroporto para o qual eu quero fazer o cálculo de performance, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos. Tá? Ele já sugeriu uma pista aqui, eu acho que ele pegou a atualização do METAR, tá? Eu posso atualizar o tempo aqui de acordo com o meu Active Sky, ele também conecta com o Active Sky para pegar as informações meteorológicas, ou pode ser que você queira pegar o tempo da VATSIM direto, da rede IVAL, ou as informações meteorológicas da NOAA, tá? No meu caso aqui eu configurei para que ele se integre ao Active Sky. Então eu preciso, obviamente, que o Active Sky esteja aberto para que ele baixe as últimas informações meteorológicas, assim como o Flight Simulator para pegar as informações de peso da aeronave. Eu vou manter o Active Sky aberto, que ele não abriu aqui completamente. E ele está fazendo aqui o download das últimas informações meteorológicas, o Active Sky. Demora alguns minutos para fazer o download das informações meteorológicas. Eu estou conectado aqui em Real Time Mode. Então ele já fez a atualização. Eu clico aqui no botão Update e ele acaba de fazer a atualização meteorológica aqui. E com a atualização do METAR, o Topcat já sugeriu uma outra pista para decolagem, a pista 9 esquerda. Ele pega isso de acordo com a configuração do vento naquele momento. Veja aqui que a gente tem algumas informações interessantes sobre o aeroporto, sobre a pista, ó, o tamanho da pista, a área útil, né, de touchdown, de rolagem da pista. Nós temos aqui alguns detalhes de obstáculos, né, através dos NOTAMs desse aeroporto. Isso aqui é buscado em banco de dados real, né, qual é a distância do aeroporto, qual a altura dos obstáculos. Aqui alguns dados que servem como referência para você fazer a sua decolagem em caso de falha de motor, como por exemplo os VORs na região. Aqui ele está listando aqui o VR de Bragança, tá? A elevação do aeródromo, 2.445 pés. Tá? Então eu já tenho aqui todos os dados do meu voo. Aqui nós temos a informação de vento com a meteorologia atualizada, temperatura, o ajuste do altímetro nas duas unidades diferentes, as condições da pista, se está molhada, se está seca, tudo isso vai influenciar nos cálculos de performance. E aqui, se eu quiser, nessa área de configuração, eu posso setar alguns valores preferenciais. Por exemplo, olha, eu gostaria de fazer essa decolagem já com flap 5. Se você deixar em Optimum, o Topcat vai calcular e vai te sugerir o que ele acha que é melhor para o teu voo de configuração de flap. Então, em pistas muito longas, ele sempre vai te dar a recomendação de decolagem com flap 1, por exemplo. Mas pode ser que você queira sempre decolar com flap 5 para seguir algum Standard Operation Procedure de alguma companhia aérea. Por exemplo, a Gol sempre decola com flap 5. Então, nós podemos colocar aqui flap 5, tá? Thrust Configuration, eu não vou colocar derrate aqui, tá? Derrate, a gente fala, como eu já comentei, bem mais em detalhes no vídeo
sobre decolagem, mas basicamente TO é a decolagem com a potência total do motor, que é de 26.000 libras de empuxo. TO1 ele reduz a potência do motor para 24.000 libras e TO2 ele reduz mais ainda a potência para 22.000 libras. Eu vou deixar que ele me sugira aqui, né? Ele vai levar em consideração aqui a altitude do aeroporto, o tamanho da área útil da pista, a temperatura e a pressão atmosférica. E através do cálculo nas tabelas de performance interna que o Topcat tem, que são as da Boeing mesmo, ele vai usar essas variáveis para me sugerir uma configuração de thrust. Tá? Aqui eu posso informar se eu vou fazer um voo com ar-condicionado ligado ou desligado. Na verdade é o Bleeds Off Takeoff, né? Você dá até para usar o ar-condicionado sim nessa decolagem aqui. Utilizando, por exemplo, o APU como fonte de ar-condicionado. Esse já é um assunto aqui para um outro vídeo, então se quiser dar uma olhada sobre o sistema de bleed, ar-condicionado, e inclusive ver exemplos de uma decolagem com o bleeds off, verifiquem o vídeo na seção de vídeos avançados sobre bleed air, a parte pneumática, e a gente aborda em detalhes essas questões. E outro dado que é importante informar é se nesse voo você vai usar o sistema anti-ice, porque ele drena um pouco da potência dos motores. Isso também é explicado no vídeo de Bleed Air, tá? Então, feito isso, eu vou pedir para ele computar aí o meu voo. Eu clico aqui em Compute e ele vai me dar aí uma sugestão de decolagem. Para Flap 5, ele não sugeriu uma redução de potência, tá TO aqui, então ele não sugeriu a utilização de redução de potência. A temperatura está 22 graus, então ele também não sugeriu aqui nenhuma redução de potência aqui em cima, né? Decolagem com 22 graus mesmo. E aí nós temos as velocidades de decolagem, V1 vai ser entre 144 e 145, a velocidade de rotação 145 e a V2 será de 149, que é a velocidade de subida segura no caso de falha em um dos motores, por exemplo. Porém, aqui nessa parte de baixo, ele me dá algumas combinações. Vamos supor que eu queira fazer uma decolagem com temperatura assumida. Está fazendo nesse momento em Guarulhos 22 graus, mas eu posso enganar o computador da aeronave e dizer que está fazendo 33 graus. Com isso, as velocidades de decolagem vão sofrer uma alteração, vou ter que decolar mais rápido, né? V1 vai para 146, VR vai para 147 e V2 continua em 149. A V1 mudou bastante. E isso diminui a margem da pista. Vejam que com a decolagem normal Flap 5 sem redução de potência e sem temperatura assumida, vai me sobrar aí quase a metade da pista, vamos dizer assim, quase 1.500 metros de pista vão me sobrar de margem. Se eu utilizar temperatura assumida para minha decolagem, eu ainda vou ter mais de 1.000 metros de pista. Então, com certeza dá para se usar temperatura assumida aqui e ainda vão me sobrar 1.100 e poucos metros aqui. E essa decolagem vai ocorrer com 97% de N1, da potência total dos motores. Contudo, isso ainda é muita potência e isso ainda é muita pista, né? Então eu posso brincar um pouco aqui com esses valores. Eu posso, por exemplo, dizer para ele me calcular a decolagem para um derrate para TO2, que é derrate para 22.000 libras de empuxo. Eu vou pedir para ele fazer um cálculo. Nesse caso aqui, ele disse que não, isso excede a performance autorizada da aeronave. Então ele não autoriza o derrate TO2. Deixa eu ver se o TO1 ele vai me autorizar. Também não. Bom, para essa pista aqui, nesta temperatura e nesta altitude, eu tenho que usar, para não exceder os limites operacionais da aeronave, eu tenho que usar, eu não posso usar redução de potência, posso usar temperatura assumida. Tá? Mas vamos pegar aqui um outro aeroporto, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o aeroporto de Santos Dumont, que é uma pista bem pequena no Rio de Janeiro, e vamos fazer um exemplo aqui na pista 20 esquerda ou direita? 20 esquerda.
é a principal. Na pista 20 da esquerda, por exemplo, se eu tentar decolar com flap 5, ele já excede, né? Já excede os limites operacionais da aeronave. Essa decolagem aqui com certeza vai ser flaps 15, que é o mínimo para Santos Dumont, ou 25. Tentei com flap 15, ainda não me dei margem, não tive margem, e com flap 25 ainda não tive margem. Então certamente não era possível a decolagem nesse aeroporto com esse peso, eu teria que reduzir o peso da aeronave. Deixa eu pegar aqui um outro aeroporto, aeroporto de Fortaleza, Pinto Martins. Vou pedir para ele fazer um cálculo, computar, vamos ver o que ele vai me sugerir. Sugerir o flap 5 sem redução de potência. Consigo fazer redução de potência? TO1 pelo menos? Consigo, ó. Aqui em Fortaleza eu consigo fazer redução de potência sem utilização de temperatura assumida e ainda eu vou ter 340 metros de margem na pista. Se eu associar isso, redução de potência com temperatura assumida, tá aqui alguns valores de exemplo, eu vou reduzindo a sobra de pista, a margem de segurança de pista para o meu voo. Então, se for necessário abortar a decolagem próximo a V1, por exemplo, a gente fica com muito pouca área para parar a aeronave. Então, e aí a escolha, você pode brincar com esse programa e você pode escolher qual vai ser a configuração da sua aeronave, da sua decolagem, e manter ainda uma margem segura para pouso em caso de necessidade de abortar a decolagem. Então esse programa aqui é muito legal. Ele tem também a parte de cálculo de performance para pouso, que eu diria que é um pouco mais simples, tá? Então vou fazer aqui um cálculo, por exemplo, para pouso com flaps 40 no aeroporto de Brasília, na pista 29 da esquerda. Aí ele vai me dar aí, né, a minha temperatura, a minha velocidade de cruzamento de cabeceira, que é a VREF, e a minha velocidade de aproximação final, que é a VAPP, que é VREF, normalmente VREF mais 5, mas ele sugeriu uma VREF, um VAPP um pouco maior, de 130 nós. Então isso significa que eu vou fazer a minha aproximação final, né, lá depois do externo, na curta final mesmo, a 130 nós, sendo que eu vou reduzir a potência para que eu cruze a cabeceira da pista com 119 nós. Tá? Isso para Brasília, nas condições que está o aeródromo em Brasília nesse momento. Se eu pegar uns aeroportos com pista maior, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Miami, tá? Eu vou ter aí, vamos pegar para... decolagem a gente já fez alguns exemplos, né? Mas para pouso não tem muita variação, não. O cálculo do pouso ele costuma ser um pouco mais simples. Então vamos pegar aqui, por exemplo, flaps 40, ó, ele vai me dar as minhas velocidades de aproximação e a VREF para flap 40 e assim por diante. O legal, né, é que esse software aqui, ó, dá para fazer um Takeoff Landing Data Card, né? A gente consegue gerar um documento que você pode anexar ao seu plano de voo, por exemplo, aonde ele dá todas as combinações possíveis, né? E ele marca aqui com barra o que ele sugeriu, ele coloca uma barra naquilo que ele sugeriu. E aí você pode brincar um pouco com isso também e escolher como você vai decolar. Inclusive ele calcula para todas as pistas, ó. Ele calculou aqui decolagem em Fortaleza, pouso em Brasília. E aí ele fez aqui cálculo para decolagem para a pista 13, ó, com diferentes configurações de motores. Mas ele faz também para todas as outras pistas, né, dos aeródromos, para pouso e decolagem, com as margens todas para pouso. Tá? A gente obviamente não vai passar por todos esses campos aqui, isso está descrito em detalhe no manual do TopCat. Eu nem costumo usar, na verdade eu uso o TopCat de uma maneira muito simplificada, e eu vou mostrar aqui a vocês como. Tá? O mesmo fabricante deste software aqui, TopCat, ele também fez o PFPX, que é o Professional Flight Planner. Então eu utilizo esse programa para gerar os meus planos de voo, para fazer toda a preparação do meu voo. Esse vídeo está nessa seção de add-on, então tem um vídeo aí só sobre o PFPX.
Então o que eu faço é integrar o TopCat com o PFPX, então eu nem preciso abrir o TopCat, eu posso fechar aqui o TopCat e utilizar o TopCat a partir do PFPX. Eu vou mostrar aqui como isso é simples. Por exemplo, eu tenho um voo aqui que já foi feito previamente, de Guarulhos para Miami, um exemplo aqui, tá? Se eu vier aqui e abrir os detalhes desse voo, espera aí um pouquinho que ele dá uma escondida nos botões aqui, eu preciso colocar tela cheia. Flight Plan, deixa eu tentar mostrar os botões aqui que às vezes some. Ah, encontrei. Espera aí que ele tem uma coisa de esconder os botões aqui. Depois eu vou resolver esse problema dos botões que somem aqui na minha tela. Tá aqui, ó, os botões que eu quero mostrar. Sumiu. Apareceu. Ó, esses 3 botões aqui, In-Flight, Take-Off, Landing, você pode, o PFPX lê a DLL, o executável do TopCat, e ele pode fazer os cálculos de Take-Off, Landing, decolagem e pouso por dentro do PFPX. Por exemplo, para fazer um cálculo de decolagem desse voo Guarulhos-Miami, eu só preciso vir aqui no botão Take-Off. Peraí que eu fiz um exemplo no PFPX para uma outra aeronave aqui de exemplo. Deixa eu criar rapidamente um outro voo aqui de exemplo. Vamos lá. Vamos criar aqui um novo voo. Adicionar um novo voo. Então, vou colocar aqui um voo de Fortaleza, que foi o do nosso exemplo, para ficar melhor. Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, para Brasília. Sierra Bravo, Bravo Romeo. Vou colocar aqui um número qualquer. Eu vou colocar rapidamente os dados desse voo, sem muito detalhe. Se vocês quiserem ver detalhes sobre esse programa, é só ir no vídeo do PFPX. Faço o planejamento desse voo aqui rapidamente. Deixar ele fazer aqui planejamento, encontrar a rota, computar o voo. Agora sim eu vou aqui na parte de cálculo de take-off, de decolagem e pouso. Quando esses botões aqui apareceu. Então tá, fiz um voo hipotético aqui de Fortaleza para Guarulhos, aí eu clico aqui em take-off. Tá? Eu só confirmo a pista de decolagem aqui, ele já pega o METAR atualizado, está aqui embaixo para referência. A única coisa que eu preciso fazer aqui é pedir para ele fazer o cálculo aqui em cima e aplicar isso ao plano de voo. Ele insere o Takeoff Data Card, o cartão de decolagem, dentro do seu plano de voo no PFPX, com as configurações de flap que ele sugeriu, aqui flap 1, redução de potência, aqui ele já disse que eu posso usar redução de potência, inclusive temperatura sumida. Sim, temperatura sumida para 35 graus para Fortaleza nessas condições. Depois que eu faço isso, eu venho aqui novamente e eu posso fazer também o meu cálculo para o pouso. Então eu abro aqui o botão Landing, pouso, confirmo a pista de pouso aqui para Guarulhos nessas condições meteorológicas, está mesmo pista 29 da direita. Dou uma confirmada com o flap que eu vou pousar, flap 30 ou flap 40, vou colocar flap 30 nesse exemplo. Peço para calcular e aplico ao voo. Então ele adicionou agora, além do Takeoff Data Card, ele adicionou também o Landing Data Card, com as informações que eu vou usar para o meu pouso. Flap 30, VREF de 143 e VAPP de 152. Então é bastante útil. O TopCat ele complementa perfeitamente o PFPX, inclusive pode ser utilizado separadamente se você tiver um outro software de planejamento de voo, como o VRoute, por exemplo, ou qualquer banco de dados de planos de voos repetitivos. Você pode utilizar o TopCat separadamente só para fazer os cálculos de decolagem e pouso. Então é um add-on que realmente agrega
no realismo da sua simulação, traz a coisa um pouco mais, uma seriedade um pouco maior, claro, agrega um pouco mais de desafio e principalmente traz opções diferentes para você fazer pousos e decolagens com configurações de peso, de flap, de rate de motor, temperatura assumida de uma forma, entre aspas, então sobre o TopCat é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. De uma maneira que não prejudique a segurança da sua decolagem do seu pouso.